Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Natália. Nós já começamos uma revista nova, né? Estamos falando agora sobre a oração, sobre falar com Deus. Hoje nós vamos começar a nossa terceira lição e vamos postar para vocês lá no grupo para vocês poderem fazer a lição, tá? Em casa durante a semana. Então vamos começar com uma oração antes de aprendermos da palavra de Deus, né? Senhor Deus, obrigada, Pai, porque mesmo estando longe um dos outros, nós podemos juntos estudarmos a Tua palavra e porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que em breve poderemos fazer isso juntos. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós e falando aos nossos corações essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu disse, nós vamos hoje falar sobre a terceira lição na nova revista, tá? Estamos falando sobre oração. E hoje o nosso tema é Deus responde à oração, ok? Então, vamos lá. Quando oramos, nós chegamos mais perto de Deus, porque nos comunicamos com Ele. E quando falamos com Deus, nós precisamos saber de 3 coisas, ok? Número 1, precisamos orar com fé. Você ora com fé? Quando você ora sabendo que você está falando com Deus poderoso, que pode atender a sua oração? Nós precisamos acreditar que Deus está ouvindo atenciosamente e que pode nos atender, porque Ele é poderoso para fazer o que quiser. Então, se você faz um pedido e Deus sabe que aquilo é bom para você e aquilo está dentro dos planos de Deus para a sua vida, Ele é poderoso para fazer, né? Vamos ver lá em Hebreus 11, 6. Me acompanhe, hein? Em Hebreus 11, 6. Corre lá na sua Bíblia e ache também, hein? Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É como se Ele presenteasse quem o busca e quem fala com Ele e quem está perto dele, ok? Número 2. Quando oramos, devemos pensar na vontade de Deus, refletindo, pensando se o que estamos falando demonstra aquilo que Deus espera de nós. Será que aquilo que a gente está pedindo, aquilo que a gente está falando, está de acordo com o que Deus espera de nós? Número 3. Sempre devemos orar em nome de Jesus. Por isso que quando a gente ora, a gente vai terminar a nossa oração, a gente fala em nome de Jesus, amém, né? Por quê? Porque somente por meio de Cristo é que podemos chegar perto de Deus. Cristo, Jesus, Ele é a ponte entre nós e Deus. Ele é o nosso Salvador, o nosso mediador, ok? Ele é a nossa ponte até o Pai. Então, vamos lá. Vamos ver lá em João 14, 13 e 14. Diz assim, corre lá na sua Bíblia também, encontre, hein? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, tudo aquilo que nós pedirmos em nome de Jesus, Deus nos atenderá, Jesus nos atenderá para que o Pai seja glorificado, que tudo seja feito para a glória de Deus, ok? Então, Jesus nos atenderá, tudo que nós pedimos em nome de Jesus será feito para a glória de Deus, ok?
Então vamos lá. Então nós já falamos aqui sobre 3 coisas que nós precisamos saber quando nós estamos orando, quando vamos orar, ok? E quais serão as respostas que nós podemos receber? Quais são as possíveis respostas, né? Será que nós sempre vamos receber um sim? Você consegue pensar em algumas respostas que você já teve de Deus? Uns sims, uns nãos. Pensa aí direitinho. Olha só, Deus pode nos responder de 3 modos. A primeira, Deus pode dizer não. Exemplo. Depois que Jesus voltou ao céu, Herodes começou a perseguir os cristãos, porque a igreja estava crescendo muito rapidamente. Então, alguns líderes não estavam muito felizes com isso, né? E o que aconteceu com Tiago? Ele foi preso injustamente. E a igreja orou e orou e orou, mas Tiago morreu. Ele foi o primeiro apóstolo a morrer, né? Então, apesar da igreja ter orado, a resposta de Deus dessa vez foi não. Então, às vezes, a gente pode estar fazendo um pedido, orando, e aquilo não está dentro dos planos de Deus para a nossa vida. Então, Deus pode nos dar um não, porque não é a hora certa para aquilo. Às vezes, Ele tem algo melhor para nós, né? Número 2, Deus pode dizer para a gente, espere, né? Vamos ver lá em João 11, 3 e 6, tá? Vamos lá. João 11, versículos 3 e versículo 6. Versículo 3 diz assim: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ok? Número 6. Então, e estava se referindo a Lázaro, porque Lázaro estava muito doente. Versículo número 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, apesar de Deus amar muito a Lázaro, Jesus não correu lá naquela hora. Por quê? Jesus ainda demorou 2 dias. Mas a gente conhece essa história, a gente sabe que mesmo depois, Jesus foi lá e o que Jesus disse? O que Jesus fez? Lázaro ressuscitou quando Jesus chegou, né? Jesus disse, abra o túmulo. E uma das irmãs disse, mas Jesus, ele já está aí há 4 dias, já está com mau cheiro, né? E Jesus disse, você não tem fé? Né? E o que aconteceu? Lázaro ressuscitou. Então, nós, quando fazemos um pedido, nós temos pressa, porque nós estamos presos ao tempo, no passado, no presente, no futuro. Mas Deus, ele é eterno. Então, Deus não tem pressa, ok? Para ele, 1000 anos é igual a um dia, e um dia pode ser igual a 1000 anos, ok? Então, Deus pode dizer para a gente, espere. É uma das respostas que a gente pode receber. Número 3, Deus pode dizer que sim, né? E como a gente fica feliz quando a gente faz um pedido e a gente recebe um sim, né? Um exemplo. Então, Herodes também prendeu Pedro injustamente, porque ele estava perseguindo a igreja, né? Então, ele prendeu Pedro e ele pretendia deixar Pedro lá para morrer. Mas a igreja foi orando e não perdia as esperanças e continuou orando, mesmo Herodes deixando Pedro preso lá. E o que aconteceu? Deus enviou um anjo para libertar Pedro, ok? E o que aconteceu com isso? Quando Pedro foi liberto, a igreja celebrou, todos ficaram muito felizes. E o que esse milagre mostra pra gente, né? Ele mostra como o poder de Deus é muito maior do que qualquer humano.
mas ele também mostra a importância da oração, né? Então, nós sabemos, nós podemos responder um não, porque Deus sabe que aquilo às vezes não é bom pra gente, ele tem algo melhor. Às vezes a gente recebe um espere e às vezes a gente recebe um sim, né? Agora, nós temos algumas coisas que podem impedir que Deus nos ouça. E elas são, nós temos 3 também. Hoje nós estamos trabalhando só com o número 3 aqui. 1, desprezo pelas pessoas carentes. Quando nós desprezamos essas pessoas, isso pode impedir que Deus nos ouça. 2, recusar obedecer aos comandos de Deus. E 3, pensamentos egoístas e vaidosos. Ok? O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que podemos pedir e pensar, mas Ele fará o que é melhor para nós. E nós precisamos vigiar. Então, pessoal, nós temos que vigiar para que nenhuma dessas coisas estejam nos impedindo, não estejam impedindo que as nossas orações sejam ouvidas por Deus. Então, temos que vigiar e cuidar para que nenhuma dessas coisas estejam nos impedindo, ok? Impedindo que Deus nos ouça. Então, a gente precisa lembrar que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que podemos pedir ou pensar, mas Ele fará o que é melhor para nós, ok? Deus sabe todas as coisas, está no controle de tudo. Às vezes a gente deseja muito uma coisa, mas Deus sabe que aquilo não é o melhor e Ele diz um não pra gente aqui, porque o que Ele tem guardado pra gente é muito melhor lá na frente. E a gente tem que lembrar sempre disso. Então, o nosso versículo para memorização fica lá em Filipenses 4:6 e diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça, ok? Então, tá aí o versículo para memorização. Treine ele durante a semana para a gente poder compartilhar quando a gente puder encontrar novamente, né? Que Deus abençoe vocês, que essa palavra chegue até o seu coração, né? Porque às vezes a gente fica com ela guardada aqui. E espero em breve poder encontrar